Dando sequência às figuras de linguagem, vamos falar das figuras de palavras. Lembra então que a gente colocou aqui para você, né, as figuras de linguagem? Nós falamos das figuras de som, lembra? A literação, a sonância, a onomatopeia, o meuteleuto e paronomásia. E agora vamos falar das figuras de palavras, né? Vamos falar então da comparação, da metáfora, metonímia, catacrese, perífrase, sinestesia, antonomásia. Para você não se perder, como a gente falou no vídeo anterior, é interessante você deixar uma parte resumidinha mesmo de cada figura, né? Com um exemplo próximo. Fica muito mais prático para você ter uma visão global. Tudo bem? Beleza, então vamos às figuras de palavras. Elas consistem no emprego de uma palavra num sentido não convencional, ou seja, num sentido conotativo. E aí nós temos a comparação, metáfora, metonímia, catacrese, perífrase, sinestesia, antonomásia. Vamos ver então aqui? Olha só, o que vem a ser a comparação, também chamada de símile? Consiste, como o próprio nome indica, em comparar dois seres. Aí é importante você observar que se deve fazer uso do conectivo comparativo, ligando o elemento comum aos dois. Vejamos, esse líquido é azedo como limão. Então note que a gente tem o conectivo comparativo, como, e ele vai ligar o elemento comum, que é azedo. Então esse líquido e limão estão sendo comparados, correto? Os dois são azedos. Essa é a ideia da comparação ou símile, tudo bem? Então, a gente compara o líquido com o limão, e aí nós temos o elemento comparativo, né, o conectivo comparativo, e a gente tem o elemento comum. Os dois são azedos, tudo bem? Esse líquido é azedo como limão. A jovem estava branca qual uma vela. Então, a jovem e vela, os dois elementos comparados, tá vendo aí? E aí nós temos qual com um elemento comparativo, e aí branca é o elemento comum aos dois. A jovem e a vela são brancas. Tudo bem? Beleza, então nós temos aí a comparação ou símile. Lembrando que o conectivo deve estar literalmente escrito aí pra gente. Beleza? Ok. Temos a metáfora, e aí vai haver uma diferença. A metáfora a gente fala que é uma comparação ideológica em que não há o elemento o uso do conectivo comparativo, que acontece no símile ou na comparação, tá? Comparação ou símile. Na metáfora não vai haver, é uma comparação, mas não vai haver o uso do conectivo comparativo, tudo bem? Então é um tipo de comparação em que não aparece o conectivo nem o elemento comum, como aconteceu lá na comparação, e fica subentendido. É justamente a omissão desses termos numerados que diferencia metáfora de comparação. Vejamos, se fosse numa comparação, seria assim: minha vida era alegre e bonita como um palco iluminado. Então nós temos aqui dois elementos a serem comparados. Concorda comigo? A minha vida e um palco iluminado. E aí nós temos o elemento comum, alegre e bonito. Então, minha vida ela é alegre e bonita como um palco iluminado, porque o palco iluminado também é alegre e bonito, ok? É também alegre e bonito, ok? Então, nós vimos lá o elemento comparativo, tá? O uso do conectivo, e nós temos o elemento comum aos dois, tudo bem? Beleza, isso é a comparação ou símile, beleza? E agora, na metáfora, nós eliminamos tanto o conectivo quanto o elemento comum aos seres comparados, ficando assim: minha vida era um palco iluminado. E você vai notar que a metáfora ela é recheada do verbo ser. É natural nós vermos isso, tá legal? Justamente por subentender essa ideia da comparação, tá? Então veja, minha vida era alegre e bonita como um palco iluminado. Então nós tiramos o elemento comum e nós tiramos o uso do conectivo, tá? O conectivo. Então fica, minha vida era um palco iluminado. Veja abaixo, mãos macias como veludo. Então aqui nós temos mãos e veludo, dois elementos comparados. O elemento comum, macias, tá? Tanto as mãos quanto o veludo são macios. E aqui o conectivo como. Isso é uma comparação ou símile. Já com a metáfora, nós observamos a eliminação do conectivo e do elemento comum, ficando então, tuas mãos são de veludo, ou são um veludo, tudo bem?
Beleza? Então vai sempre subentender. Quando você perceber a metáfora, você vai conseguir inserir o elemento comum aos dois elementos, tá? E também você vai perceber a possibilidade de inserção do conectivo comparativo, tá? Aí você vai subentender, porque se você tiver isso efetivamente, vai ser comparação ou símile. Se você retira, é metáfora. Tudo bem? A vida e Manso Lago Azul. Então são dois elementos que estão comparados, está vendo? E aí nós temos um elemento comum, que é suave e calmo. Então a vida e o Manso Lago Azul são suaves e calmos. E aqui nós temos um elemento comparativo. Isso é símile, isso é comparação. Mas, para a metáfora, nós vamos tirar o elemento comum e nós vamos tirar o elemento comparativo. A vida é Manso Lago Azul. A vida, Manso Lago Azul. Então, a metáfora, você percebe o verbo ser. E aí você vai notar, neste caso, que o elemento que vai traduzir, né, o elemento comum aos seres comparados, você vai subentender, assim como o conectivo. Do contrário, nós teremos comparação ou símile. Ligou aí? Show de bola, belezinha. Vamos à frente. Metonímia ou sinédoque. Esse nome sinédoque é até interessante você se lembrar, colocar sempre junto, porque às vezes esse nome fica lá nas alternativas e pode confundir você, tá? Então tome bastante cuidado. O que é metonímia ou sinédoque? Bom, a metonímia é a troca de uma palavra por outra, havendo entre elas uma relação real, concreta, objetiva. Há vários tipos de metonímia. Eu sempre falo, cara, que é mais prático para guardar, tá? Eu sempre falo com os meus alunos que é a parte pelo todo. Só que a parte pelo todo é um dos elementos, tá? Então você emprega uma palavra como parte para você se lembrar do todo. Oi, aí você também pode mencionar um autor, mas na realidade você está se lembrando de toda a obra. Você fala a parte de um elemento para você se lembrar do todo. É mais ou menos isso. Então, veja só, nós temos então aqui a citação, né, de um autor pela obra. Olha só, sempre li Érico Veríssimo. Veja, na realidade eu quero dizer que eu leio a obra do Érico Veríssimo, a sua obra, mas no lugar da obra ele colocou o nome do autor. Sempre li Érico Veríssimo. Ora, literalmente nós não estamos lendo Érico Veríssimo, mas nós estamos lendo o quê? A obra dele. Então houve uma troca, não é? Ó, troca de uma palavra por outra. No lugar da obra foi colocado o autor. Então o autor pela obra, foi inserido o autor no lugar da obra. Isso é metonímia ou sinédoque, ok? A parte pelo todo. Então, ele nunca teve o seu próprio teto. Então, teto é a parte de uma casa. Ele quer dizer que ele nunca teve sua própria casa, seu próprio lar, beleza? E nesse caso ele fala uma parte só, que é o teto, que representa a casa. Então, é uma parte que representa o todo. Então, nós temos aí também a metonímia ou sinédoque, ok? Teto, então, ele empregou a parte no lugar do todo. O abstrato pelo concreto. Então, olha só, cuidemos da infância. Na realidade, nós devemos cuidar das crianças. A infância é algo abstrato e concreto as crianças. Temos que cuidar das crianças. O continente pelo conteúdo, usamos muito isso, né? Ah, comerei mais um prato, tomarei mais uma xícara. Nesse caso, eu vou tomar uma xícara, eu vou tomar o café que está dentro da xícara. Eu vou comer a comida que está dentro do prato, tudo bem? Então, neste caso, prato é o continente. E, na realidade, você não vai comer o continente, o prato. Você vai comer o que está dentro dele, que é o conteúdo. Tudo bem? Então se trocou aí, colocou o continente, que é o prato, no lugar de falar que é a comida que está no prato. Comerei mais um prato, isto é, mais uma vez a comida que está no prato. Tudo bem? O efeito pela causa. Ganho a vida com o meu suor. Na realidade, você vai perceber que o suor é o resultado do trabalho dele. Ganho a vida com o meu trabalho e o meu trabalho me faz suar. Concorda comigo? É essa a ideia. Então, ele colocou aqui o efeito, que é o suor, pela causa, no lugar da palavra trabalho, que é a causa disso. Beleza? Com base nisso, nós observamos aí
O autor pela obra, a pessoa não leu literalmente o Érico Veríssimo, mas as obras deste autor. A parte pelo todo, teto, na realidade, representa moradia, lar, casa. O abstrato pelo concreto, a palavra infância representa crianças, infância é abstrato. O continente pelo conteúdo, a pessoa não comeu literalmente o prato, mas a comida que ali estava. O efeito pela causa, o suor é a consequência. E o suor isto é, a consequência, é o resultado do trabalho, e trabalho é causa, tudo bem? Então, neste caso, você observar aí que foi colocado aqui suor, que é o efeito, e neste caso a causa é o trabalho. Suor está no lugar da palavra trabalho, tudo bem? Metonímia ou sinédoque, não se esqueça disso. Metáfora, comparação, metonímia vem caindo bastante, então fique bem ligado nisso, tá? Catacrese. Catacrese, a gente vai notar que é um tipo especial de metáfora. É a extensão de sentido que sofrem determinadas palavras na falta ou desconhecimento do termo apropriado. Às vezes, a catacrese, ela é um efeito até mesmo popular. Nós fazemos muito uso disso. Eu falo do braço, da cadeira, né? Então, em vez de eu colocar aqui o encosto, às vezes eu falo que as costas da minha cadeira, as costas, porque nesse caso eu desconheci um termo ideal, que é o encosto da cadeira. Está vendo? Então eu falo, por exemplo, o pé da mesa. Não tem um termo apropriado para isso, né? Então, neste caso, a gente acaba estendendo o valor desta palavra. Isso é chamado, então, de catacrese. Tudo bem? Essa extensão ocorre com base na analogia. Vamos, então, aqui observar. Por exemplo, nós temos, então, aqui, olha, leito do rio. Leito do rio. Você vai observar, né, que o rio, a água passa pelo seu leito, ok? Então a gente tem aí uma extensão do sentido. Nós temos então a ideia do leito, o lugar onde se dorme, e aí nós temos a água passando pelo rio. A gente fala que é o leito do rio. Tudo bem? Beleza. Dente de alho, por aproximação, né? Você vai observar que o alho, aquele pedacinho, aquela partezinha do alho se parece muito com o dente. Então a gente chama dente de alho, tá? Por aproximação. Barriga da perna, então a parte, né, da perna atrás, né, da perna, a gente nota que parece uma barriga, né? Faz um abaulado parecendo uma barriga, nossa barriga. Por aproximação, a gente acaba colocando como barriga da perna. E assim vai. O céu da boca, as folhas de livro, pele de tomate, cabeça de prego, mão de direção, braço da poltrona, tá? Como eu falei aqui, o braço da poltrona, o pé da cama, como eu falei, o pé da mesa e tal, asa da xícara, porque parece uma asa mesmo de uma ave, né? Então a gente fala que é a asa da xícara. Sacar dinheiro no banco, embarcar num trem, enterrar uma agulha no dedo. Veja bem. Então, neste caso aqui, você vai observar, por exemplo, embarcar num trem. Olha, terror. Se é para embarcar, a ideia é entrar no barco. O que é embarcar? Entrar num barco. Mas nós perdemos o sentido original, que é embarcar e entrar num barco, mas em qualquer meio de transporte. Eu vou embarcar no ônibus, eu vou embarcar no trem, eu vou embarcar num avião, tudo bem? Então, nós perdemos o sentido, ele foi estendido. Então, embarcar agora transmite uma ideia de entrar em algum meio de transporte, tudo bem? Beleza. Enterrar uma agulha no dedo. Bom, se é para enterrar, é colocar na terra. Então, é enfiar, colocar, inserir. E aí, né, nesse caso, a gente acaba perdendo o valor original, que é enterrar, é de colocar na terra. Então, enterrar uma agulha no dedo, a gente também consegue perceber como catacrese. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Perífrase. Peri significa, então, a noção de peri é toda a extensão, tá? Ao longo de, beleza? Então, a perífrase é quando você coloca mais palavras do que o necessário, basicamente isso. Você pode usar uma palavra só, mas você acaba colocando mais palavras. Isso é a perífrase. É o emprego de várias palavras no lugar de poucas ou de uma só. Se lá no acento etéreo onde subiste,
Então, acento etéreo é a mesma coisa de céu. Poderia ter colocado céu, mas acabou colocando duas palavras, acento etéreo. Para quê? Para soar mais elegante, para soar mais poético. Tudo bem? Morei na Veneza brasileira. A Veneza brasileira é Recife, né? Então, neste caso, no lugar de Recife foi colocado Veneza brasileira. Duas palavras no lugar de uma. Não provoque o rei dos animais. O rei dos animais é o leão. Então, para soar, né, mais oportuno, para soar mais poético, se coloca lá o rei dos animais. Tudo bem? Então, a perífrase é você usar várias palavras no lugar de poucas ou de uma só. Temos a sinestesia. A sinestesia é a fusão de sentidos. Vejamos aqui. Sinestesia e anestesia. Veja, anestesia, você toma uma anestesia para quê? Para não sentir dor. Você vai ao dentista e você tem que fazer uma obturação. Então, você vai receber uma anestesia para poder mexer no seu dente e você não sentir dor. Então, a anestesia significa o quê? Sem dor, correto? É esta a ideia. E a sinestesia? Sim, significa mistura, significa reunião, é a fusão. Então, a sinestesia é a junção, a anestesia é sem. Tudo bem? Então, isso tem relação, estesia significa sensibilidade e sensação. Por isso que a gente diz que a sinestesia, estesia significa sensibilidade e sensação, e sim significa reunião, mistura, junção, fusão. Então, a sinestesia é a fusão de sentidos. Veja bem, despertou-me um som colorido. Som está no campo da sensação da audição. Colorido está no campo da sensação da visão. Está vendo? Então, neste caso, som colorido, houve uma mistura de sentidos, audição e visão. Olha o próximo. Era uma beleza fria. Beleza está no campo da visão. Fria está no campo do tato, sentir frio. Concorda comigo? Então, isso é a sinestesia, é essa fusão de sentido. Antonomásia. Vamos lá, então, perceber isso. A antonomásia significa a designação de uma pessoa por uma qualidade, uma característica, um fato que a distingue. Na linguagem coloquial, a antonomásia é o mesmo que apelido. Então, nós temos essa cultura, né, de apelidar, também chamado de alcunha ou cognome. A origem é um aposto, pode ser descritivo, especificativo. Então, olha só. E ao rabi simples que a igualdade prega. Rabi simples é o Cristo. Pelé é o Edson Arantes do Nascimento. Esse é o nome dele. E acabou tendo a alcunha de Pelé. Então, essa é uma antonomásia. O poeta dos escravos é a antonomásia, é a qualidade, a característica Castro Alves. Ele representa, né? Ele é o poeta dos escravos, tá legal? Eu quero fazer menção ao Cruz de Souza e eu falo que ele é o Dante Negro, uma qualidade, uma característica, um apelido, uma alcunha. Eu quero falar sobre Napoleão, então eu falo que ele é o Corso, pela qualidade, característica, apelido, ok? Basicamente isso. Então, em antonomásia, lembra aí, antonomásia, nome, alcunha, apelido, tem esta relação. Tudo bem? Certinho? Ok, a gente então finaliza aqui as figuras de palavras e já já eu volto com mais um vídeo, com mais um tipo de figura.